Porque o problema da África é muito mais sério, é muito mais profundo do que possamos imaginar. Porque, ora, vejamos, os três principais fatores de crescimento, de mudança, de potencialização, de transformação da África tornaram-se nos seus principais fatores de destruição. E são ferramentas políticas, atenção. Primeiro é o multiculturalismo. Existem na África brancos e negros, existem duas Áfricas, a África branca e a África negra. Infelizmente dividiram-nos assim. E dentro da África negra tu encontras brancos, e dentro da África branca tu encontras negros. E os africanos da África negra viajam mais para a Europa do que para a África branca. E os africanos da África branca viajam mais para a Europa do que para a própria África. Logo, nós temos os europeus como nossos irmãos e nós, entre nós africanos, nós somos vizinhos. A nossa relação de proximidade, nós africanos, é muito mais com os europeus do que com os próprios africanos. Vou explicar as razões. 2. O segundo fator de transformação, de potencialização da África chama-se religião. Existem em África três religiões. As religiões africanas, de matriz africanas tradicionais, onde a relação é direta entre eu e Deus, é só eu e Deus, relação direta, é a minha própria espiritualidade, não há aqui interveniente. Depois tem o islamismo, que é a religião da África branca, também de alguns países da África negra. Depois tem o cristianismo, que é a religião da maioria, digamos, negra. E nós sabemos que as crenças religiosas são grandes fatores de destruição das sociedades. Lembramos aqui as cruzadas. No entanto, em África, isso aqui nos separa. Em África, a nossa própria religiosidade, a nossa própria crença nos separa. E o terceiro fator são os próprios recursos naturais do continente africano, onde surge a intervenção externa que influencia cada vez mais a nossa separação, porque tem interesse de aproveitar dos nossos recursos. Quanto mais separados nós estivermos, quanto mais unidos nós estivermos, quanto mais a religião, o tom de pele nos separar, mais há possibilidade de entrar o agente externo, que é o europeu e o americano, para extrair dos nossos territórios aquilo que podia transformar a nossa economia. E tem mais, os líderes africanos não são unidos. Não são unidos, tanto que os líderes africanos mantêm relações diplomáticas mais com os países europeus, americanos, do que com os países africanos. Tanto que em África é muito mais fácil viajares para a Europa do que viajares entre a África. Há muitos países em África em que eu não consigo entrar porque preciso de visto. E às vezes mesmo que eu tenha visto, há muita dificuldade, tanto a nível de acesso, avião para ir para lá, e também a nível de informações. O outro fator que aqui vou acrescentar é a literacia dos africanos. Nós, infelizmente, somos facilmente influenciáveis. Qualquer um que chega em África, de fato e gravata, nos pode influenciar e nos pode colocar em lutas, está a perceber? Portanto, existem logo 4 fatores que fazem com que nós não nos tornemos unidos. Então, se nós não somos unidos, por estas razões, nossos líderes políticos também não são unidos, tanto que a própria África Negra não é unida, razão pela qual há guerra no Corno da África, há guerra na região dos Grandes Lagos. A própria África Branca não é unida, tanto que há conflitos entre Marrocos, a Algéria, a Líbia e o próprio Egito, em função do deserto do Saara, agora que surgiu mais uma nação, né? Portanto, aí o Saara Ocidental. Há conflitos na África Branca, há conflitos na África Negra, há conflitos no continente, tanto que não há espaço aqui de concordância. E depois surgem os europeus que vão retirando recursos naturais, recursos materiais, quadros africanos. Olhamos para as seleções europeias no Mundial, estão todas cheias de africanos. Portanto, são cérebros africanos que, por razões de desequilíbrio político e social no continente, vão indo para aquelas paragens, reconhecendo as potencialidades dessas pessoas, vão acolhendo-as, está a perceber? Portanto, os africanos não apoiam Marrocos por todas essas razões. E a religião é um grande fator de desunião da África. Tanto que o mundo árabe aí no Médio Oriente está a apoiar o Marrocos porque há fatores de congruência, a língua, a religião. E o mundo africano, na África Negra, quase que a maioria não está a apoiar o Marrocos porque a religião nos separa, a política nos separa, a cor da pele nos separa e outros fatores que aqui já apresentei. Tudo isso misturando mais a nossa capacidade intelectual que ainda é deficiente em função da debilidade do sistema de ensino que propositalmente nos impuseram, os africanos não apoiam Marrocos.
infelizmente. Faz um like nesse vídeo, meu irmão. Se inscreva no canal, ativa as notificações. Quero contar contigo no próximo vídeo. Tamo juntos, até o próximo vídeo.